arte não precisa parecer arte para ser arte. Com esse conselho de Allan Kaprow, iniciamos mais um Canhotos Por Que Me Importar? Nele, buscamos conectar você com a política por meio das artes. E esse programa ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos trabalhar os aspectos históricos, sociais e econômicos da época em que a obra foi concebida. Já na segunda parte, vamos trabalhar os aspectos artísticos propriamente ditos da obra. E por fim, na nossa terceira parte, vamos responder a uma pergunta que você nos enviou pelo e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Vamos lá? O nome da fera hoje é Roy Lichtenstein. Não é aquele Roy dos menudos não, tá? Aquele amigo Rick Martin, né? Aquele peludo, né? Tô dedurando minha idade, mas deixa pra lá. O sujeito, ele estudou Belas Artes, lecionou Belas Artes, produziu Belas Artes de vários tipos por muitos anos, até mesmo com ganha-pão. Mas como muitos de nós, que exercem diversas profissões, ele ainda não tinha encontrado o seu estilo que lhe tornasse confortável física, psicológica e financeiramente. No contexto do pós-guerra, década de 50, década de 60, Roy Lichtenstein, assim como Andy Warhol, eram da chamada pop art. Eles buscavam, na verdade, na cultura de consumo norte-americana, o seu material para trabalho. Ao mesmo tempo, buscando denunciar, mas também fazendo o ganha-pão deles, até porque ninguém é de ferro. A filosofia da pop art, nesse momento em específico, é ao mesmo tempo atacar, bem como celebrar os excessos materialistas, colocando a nu a loucura do modo frenético de consumo. Se essa era a filosofia da pop art, o material de trabalho de Roy Lichtenstein eram as histórias em quadrinhos, no qual buscava demonstrar com as cores da pop art, com as tensões vivas dela, o seu maior objeto, que é a denúncia e, ao mesmo tempo, a celebração do consumo. Ao contrário dos artistas que já trabalhamos aqui, em que eles têm uma obra e depois falamos em si da obra e deles, a pop art ela tem uma nova dinâmica. Por exemplo, no expressionismo abstrato norte-americano, estavam os artistas preocupados em demonstrar sentimentos. A pop art, que é a inimiga mortal desse expressionismo abstrato, ela quer mostrar o processo em si, a situação material. Podemos resumir o seguinte: o expressionismo abstrato está ligado à questão subjetiva, já a pop art está intimamente ligada à questão objetiva. A abordagem que Roy Lichtenstein procura estabelecer são de cenas dramáticas em determinadas histórias. Ele recortava, fazia um desenho colorido exatamente igual a ela, ampliava, projetava numa tela, depois desenhava a cena de novo no formato maior, fazendo alguns ajustes composicionais e em seguida coloria. O resultado era uma pintura de grandes proporções que parecia quase idêntica ao pequeno painel original que ele recortara das histórias em quadrinhos. É bom lembrar que os quadrinhos eram um território óbvio a ser explorado por artistas do movimento rapidamente emergente da pop art. A diferença entre os próprios membros da pop art, como Roy Lichtenstein e o próprio Andy Warhol, era a abordagem técnica de Lichtenstein. Sim, ele imitava o estilo gráfico, as letras e as falas em balões das histórias em quadrinhos, mas copiava também o processo de impressão mediante a qual elas eram feitas. Viram só? Vocês devem estar se perguntando, por que eu não tive uma ideia assim? Bem, meus amigos, vamos à nossa terceira parte. Dessa vez, quem nos envia a pergunta é Lucas Serrano Gonçalves, de Itaquaquecetuba, em São Paulo.
Poderia dizer que Roy Lichtenstein retratava dramas e atos heróicos, bem como as suas consequências no mundo real? Uau! Amigo Lucas, muito obrigado por sua participação. Mando um grande abraço para você e a todos aí em Itaquá, bem como em todo o estado de São Paulo. A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Isso é só para mostrar os paradoxos dos quais essa corrente de vida artística estava submetida. Ora, como ao mesmo tempo você busca um imaginário com o pé na realidade? Vamos voltar lá para Hegel, a ideia do real e do ideal, a teoria e a prática. Você pode ver um outro paradoxo nessa obra que diz respeito à denúncia e ao mesmo tempo à celebração. Eles querem denunciar a sociedade de consumo, que para nós aqui seria a questão da sustentabilidade, os novos padrões de produção e de consumo que agora, resumidas aí na COP21, na França. É só lembrar também que, ao mesmo tempo que eles querem denunciar a sociedade de consumo, eles a celebram. Tanto que essa turma toda vivia de arte, eles consumiam, né, com base no que eles produziam. Então, mais do que nunca, eles gostavam do consumo. O paradoxal que parecia. Definitivamente, Lucas Serrano, a arte não tem compromisso com as consequências via de regra, salvo algumas exceções como o construtivismo russo. Na verdade, a pop art, em especial, ela busca chegar ao inconsciente coletivo por meio do atrevimento, bem como das esquisitices à la Canhotos. Bem, meus amigos, assim finalizamos mais um Canhotos. Não sem antes lembrar que vocês podem fazer críticas, sugestões ou mesmo complementar nossas abordagens pelo nosso e-mail ou os nossos canais no Facebook e no YouTube. Até a próxima. Saudações, Canhotos!